Olá a todos, bem-vindos ao canal. Se você já conhece o canal e gosta do conteúdo, já deixa um like para que os vídeos alcancem quem precisa deles. No vídeo anterior, vimos como utilizar uma classe como estrutura. Agora nós vamos criar um objeto. Qual é a diferença de estrutura e objeto? Estrutura, como você viu, não tem regras e é somente um repositório de dados. Objeto é um conjunto de variáveis e funções que contém regras dentro de si que não estão disponíveis para quem as utiliza. Você simplesmente utiliza a função e ela retorna se o que você quis fazer foi bem sucedido ou não. Para isso, vamos reaproveitar o objeto cadastro que criamos no vídeo anterior. Primeiro, nós vamos colocar todas as variáveis como private. Assim, ninguém de fora saberá quais as variáveis e quais são os tipos que ela tem dentro da classe. Se você lembra do vídeo anterior, nós utilizamos a classe como se fosse uma estrutura, né? Vamos executar novamente aqui. E ela é como se fosse um repositório de dados. Voltando aqui, ao invés de botar public, nós vamos botar private. Assim ninguém vai poder saber que variáveis existem lá e nem quais são os tipos que estão sendo utilizados. Segunda coisa, vamos disponibilizar funções para armazenar os dados do cadastro. E o que são funções? Função é o nome dado a um método ou chamada que pertence à classe e só pode ser chamada através dela. Ela pode ou não receber parâmetros ou argumentos e pode ou não retornar alguma informação. Pois é, foi muito bonita a explicação, mas é muito mais fácil exemplificar. Vamos voltar aqui no P1. Vamos tirar essas definições aqui, ó. E vamos tirar esses prints. Então, agora, se eu compilar aqui, executar compilar, não vai ter problema. A classe está aqui como private, ninguém vai poder usar. Voltando aqui, o que nós vamos fazer? Void set nome string nome. Nome igual a nome. Eu já vou explicar. É engraçado, mas é assim mesmo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma função que retorna void, ou seja, não retorna nada, que ela chama setNome, que eu estou setando esse nome aqui. Ela recebe como parâmetro uma string com o nome da string chamada nome. E aqui dentro eu coloco nome igual a nome. O que significa isso? Eu vou explicar mais para frente, mas só um momento por agora. Vamos compilar e executar. Funcionou. A sintaxe está correta. Eu entendi que isso é muita coisa para assimilar, eu sei disso, mas o conceito da classe não é tão complicado, mas a explicação é meio longa. Vamos a ela. Aqui temos uma função chamada setNome. Os parênteses informam que a função recebe um parâmetro chamado nome do tipo string. O void na frente da função significa que a função não retorna nenhum tipo de informação. A explicação de void é nulo ou nada. No caso da função, sem retorno. Então toda função que tiver um void aqui significa que ela não retorna nada. Então temos uma função que retorna void ou nada, chamada setNome, e recebe uma string cujo nome dela é nome. E isso aqui? Nome igual a nome. Isso é muito esquisito, hein? Mas o compilador diz que entendeu. Como ele sabe que o primeiro nome é o da classe, está aqui, e o segundo nome é o parâmetro? Ele não sabe. Isso está incorreto. Ele está dizendo que o parâmetro é igual a ele mesmo. Então, como fazemos para colocar a variável correta? Eu quero me referenciar à variável da classe e não à variável do parâmetro. Lembra do vídeo sobre for, que eu expliquei sobre escopo? Que o bloco da informação onde a variável é criada e fora dela ela não existe? Todas as variáveis da classe também têm um escopo, que é global da classe. Ou seja, todas as funções da classe podem acessá-la. Mas como eu faço para dizer isso para a função? Quando eu quiser acessar uma variável da classe dentro da função, eu vou usar uma palavra reservada chamada dis. Que é isso aqui, ó, dis. Ponto, aí ele me trouxe o nome aqui, tá vendo na lista? Nome. Dis, grosso modo, significa eu mesmo. Logo, utiliza a variável chamada nome de mim mesma e não do parâmetro. De mim mesma é aqui, ó. Isso aqui são as variáveis da classe. Quando eu dou um dis aqui, eu estou dizendo que essa variável nome é da classe, que é esta parte que está sendo identificada aqui. Ficou confuso? Então vamos de novo. Toda vez que você quiser uma variável da própria classe dentro das suas funções, utilize dis. Dis ponto o nome da variável. Assim o Java sabe qual é o escopo a ser utilizado. Agora vamos criar uma função que retorna o conteúdo de nome.
Agora o retorno da função é uma string, a função chama getNome. Return this nome. Eu estou mandando retornar a variável da classe. Não tem parâmetro aqui, não tem variável de parâmetro, é variável da classe. Então é mais uma confusão para você agora. Aqui criamos uma função chamada getNome que não recebe nenhum parâmetro, mas retorna uma string. Essa string, no nosso caso, é o campo nome que pertence à classe, que está definida aqui em cima. Retornando a P1, vamos acessar a função setNome. P1, aqui. Vamos colocar cadastro, ponto. Você pode ver que as variáveis não existem mais, mas tem um setNome aqui. Não tem setNome aqui. O que aconteceu? Parece que a função não está disponível. Por que é isso? As funções funcionam da mesma forma que as variáveis. Você tem que informar que as funções são públicas. Caso contrário, as funções da classe só podem ser acessadas por ela mesma. Ou seja, elas são private. Então vamos voltar aqui a cadastro. E adicionando aqui a void setNome, vamos colocar public. E no getNome, public. Agora as funções estão disponíveis para serem utilizadas fora da classe. Voltando ao P1. Tirando aqui, essa tranqueira aqui. Ponto setNome. Agora apareceu. A função está disponível para mim. Vamos botar o Wagner. Vamos executar uma vez, só para ver se não tem erro de sintaxe. Não tem erro de sintaxe, funcionou direitinho. Agora, né, foi compilado sem problemas. É assim que as classes funcionam. Cada classe é especializada em um processo. Dentro delas haverão somente variáveis private que serão acessadas via funções públicas. Você pode ter funções private na classe? Sim, somente as próprias funções da classe poderão chamá-las. Você pode ter variáveis public na classe, como se ela fosse um objeto? Sim e não. Se você conseguir acessar uma variável diretamente sem as funções, então a classe não é um objeto. Logo, as variáveis devem ser private, para que elas sejam um objeto acessado dentro de funções. Se você se deparar com alguma situação dessa, significa que a pessoa não entendeu o que é um objeto ou está implementando errado por algum motivo. Agora vamos criar uma função para atualizar a idade, mas com a regra de idade maior que 0 e menor que 130. Vamos aqui no cadastro de novo, aqui embaixo, vamos criar a função. Antes que eu faça isso, eu tenho uma facilidade no Eclipse aqui muito interessante. Você já deve ter percebido que para cada função aqui, eu vou criar uma função set e uma função get. Isso aqui é o padrão do Java. Quando você configura um nome, você dá set. Quando você quer obter algum conteúdo, você dá get. Tá? Eu aconselho você a seguir essa nomenclatura, porque quando nós formos ver Java Web, isso é muito importante para a classe. Você tem um get e um set. Embora algumas linhas de pensamento acham que get e set são coisas arcaicas, o Java ainda mantém isso e é uma padronização que a gente segue na maioria das vezes. Tá? Se você não tiver essa padronização onde você trabalha, ou se você não quiser utilizar, isso é a seu cargo. Mas é interessante você manter esse padrão aqui. Você já percebeu então que eu tenho que criar duas funções para cada um, né? Um get e um set aqui. Mas isso é meio chato. Eu já tenho, por exemplo, estou trabalhando numa estrutura aqui que ela tem 50 campos. Eu vou ter que escrever 100 vezes, né? 50 gets e 50 sets. Se você apertar o botão direito aqui do Eclipse, tem uma opção aqui que chama Source. S-O-U-R-C. E aqui à direita tem uma opção que chama Generate Getters and Setters. Está aqui embaixo. Se você clicar nela, ele vai te abrir os campos que você quer gerar o getSet. Você pode escolher um, ou alguns que você queira fazer, ou pode dar um Select All e todo mundo aqui. Ele já diz aqui, ó, as funções serão public, você pode mudar, colocar algum tipo de parâmetro, mas assim, o que a gente mais usa é selecionar o que você quer aqui e deixar public. Se eu der um Generate aqui o botão, como um passe de mágicas, ele vai gerar os get e setters dessas variáveis aqui. Então aí, fácil, né? Agora que nós já criamos as funções no padrão Java, isso já está na perspectiva de plano aqui, quando você fez a configuração. Que a gente viu no primeiro vídeo quando criou o projeto. Você configurou aqui a perspectiva de Java, por isso ele já trouxe bonitinho aqui. Vamos agora no setIdade, vamos procurar ele aqui, setIdade. Vamos fazer um if aqui. If. Você viu que outra observação, quando ele criou aqui, ó, ele já criou com o this, para fazer uma diferença. O get ele até não criou porque ele sabe que é da classe, mas como boa prática a gente acaba colocando o this também.
Mas no set aqui, para diferencial, ele já botou o diz logo de primeira. Então vamos continuar aqui. Se idade for menor ou igual a 0 ou idade for maior que 130, returne false. O que significa isso? Que ele já não pode ser mais void, tem que ser um boolean aqui. É uma booleana, vai retornar verdadeiro ou falso. E se passar aqui direitinho, além de setar a idade, eu retorno um true. Muito bem. Vamos compilar. Não tem erro de sintaxe. Talvez você fale, pô, mas por que você fica compilando toda hora? Se você assiste vídeos no canal, principalmente da linguagem C, eu gosto de fazer pequenas alterações e compilar. É claro que, assim, talvez eu deixasse acumular um pouco mais de alterações relacionadas, mas como nós estamos fazendo no vídeo aqui, eu quero que você se acostume a quando você faz uma alteração, você já compila, porque além de você ter uma máquina boa, a gente não tem mais problema de máquinas ruins e você está usando a sua própria máquina. Você identifica qualquer problema na hora. Se você deixar para compilar depois de 50 alterações, você vai passar a maior parte do tempo tentando descobrir qual é o problema do que quando você codificou. Então, assim, faça pequenas alterações, tenta identificar uma quantidade que você acha boa, compila e vê se a sintaxe está certa. A lógica não tem jeito, mas a sintaxe você consegue pegar de primeira. Agora que nós alteramos a regra de set idade e seu retorno, podemos saber se a alteração da idade foi ok ou se houve algum tipo de problema. Por exemplo, vamos aqui no P1. Você tem o nome. Agora eu vou dar cadastro, set idade, 999. Só que como ela retorna uma booleana, eu vou botar aqui um retorno. Boolean, return code, igual a cadastro idade. E eu só vou mandar imprimir, tá? Não vou me preocupar em fazer muita coisa. RC, igual a RC. Vamos executar. Ele retornou falso. Significa que tem alguma regra aqui dentro que me diz que essa idade não é permitida. Vamos fingir que essa é a primeira vez que eu estou fazendo. Deu errado aqui, ele retornou falso. Mas o quê? Como assim? Por que está errado? É claro que você sabe, porque a gente acabou de fazer o código ali. Mas se a pessoa não tivesse acesso ao código ou fosse difícil de entender as regras, também não ajuda simplesmente dizer verdadeiro ou falso. Lembrando que um objeto pode ser uma caixa preta na qual você não tem acesso às regras. Nesse caso, nós podemos fazer uma de duas coisas. A primeira, podemos retornar uma string explicando o problema. A segunda, podemos criar uma função que retorna o erro. Vamos fazer as duas só para brincadeira. Aqui na idade, por exemplo, vamos voltar aqui no cadastro, e ao invés de retornar um boolean, vamos retornar uma string. E aqui, ao invés de retornar false, que significa que deu algum problema, eu vou colocar idade deve ser entre 0 e 130. Já ficou mais claro, correto? E aqui o return é nada. Nossa, vamos retornar um null aqui. Ou nada. Tanto faz. Vamos retornar nada, já que é uma string, só para manter o padrão ali. Voltando aqui no P1, nós, ao invés de ser um boolean, aqui vai ser uma string. Eu posso fazer um if aqui, if rc é igual, equals a nada. Se for igual a nada, se for diferente de nada, na verdade, né? Se for diferente de nada, system out println erro, por exemplo, rc. E aqui não vamos imprimir nada, vou dar um Ctrl bar. Vamos executar. Idade deve sair entre 0 e 130, já me deu uma string. Se eu botasse null aqui, ó, vamos supor que eu quisesse botar null, ao invés de uma string vazia. Null, retornou null. Aí eu venho aqui no PJava e coloco rc é igual a null. Também o pessoal gosta muito de utilizar, né? Quando você não tem um retorno nenhum, geralmente é nulo, ou uma string vazia. Aí depende da implementação. Executando. No caso aqui é diferente de null. Né? Se for diferente de null, significa que teve erro. Foi um erro meu aqui. Executando, pronto. Ó. Foi diferente de null? Foi, então retornou alguma coisa. Então a idade deve ser entre 0 e 130. Uma outra forma, como eu falei, é centralizar em uma função que retorna o erro. Como que você faria isso? Voltando aqui a cadastro, ela continua retornando um bool aqui, boolean,
Aqui vai retornar false. Aqui vai retornar true. E aqui em cima eu crio uma outra variável. Private string erro. E se eu botar o botão direito do mouse aqui, source, cadê? Source, e generate get any setters, ele vai dizer, ó, erro, generate. Ele gerou erro aqui, um get set. Ao invés de, cadê a idade? Adicionando o return false, eu também vou falar diz erro é igual. Idade deve ser entre 0 e 130. Qualquer uma dessas duas formas funciona, depende de você. E aqui eu tenho o retorno do erro. No P1, o que eu vou falar? Fica até um pouco mais fácil. If cadastro é igual a false, sim. Então imprima cadastro get erro. Ficou até um pouquinho mais fácil, né? Se eu executar, ele me retorna aqui, ó, erro. O cadastro deve estar entre 0 e 130. Eu fiz um teste aqui, imediatamente. Aqui foi uma forma contraída, tá? Ao invés de criar uma variável e testá-la, eu já fiz o teste direto aqui e já peguei direto o erro dessa forma. Nenhuma dessas implementações está certa e nenhuma está errada. Isso depende de como você vai fazer as coisas, certo? Ao invés de botar igual a falso, você podia colocar diferente de verdadeiro. Também funciona. É mais contraída ainda. Vamos executar. Também me mostrou um erro. Na verdade, não tem implementação certa e errada, como eu falei. Só as regras de como o objeto funciona. Para finalizar, vamos preencher o sexo e valor e imprimir tudo de uma vez. Vamos colocar aqui 22, que eu quero que funcione, por favor. Cadastro, set, sexo. Aqui. Cadastro, set, valor. Eu não sei que tipo de regras tem lá dentro. Eu estou configurando as variáveis aqui, mas eu não sei se tem regra lá dentro. Eu poderia retornar boolean aqui e eu simplesmente ignorar. E isso é ruim, porque eu não sei se vai funcionar. No caso, como só tem a idade com boolean, eu sei que eu preciso fazer algum tipo de teste lá. Ele vai retornar verdadeiro ou falso por algum motivo. Então, eu preciso mostrar. Aqui nós vamos colocar nome. Como que eu acesso agora? Cadastro, get nome. Não tem outra forma. Eu não tenho como acessar as variáveis lá dentro, só via função. Nome, idade, valor e sexo. Aqui funciona da mesma forma, eu só tenho funções que me retornam isso. Idade. Eu dei aqui um Ctrl espaço, ele já me preencheu, tá? São os facilitadores do Eclipse. Ctrl espaço. Se tivesse mais de uma, ele ia perguntar qual delas eu ia querer. Mas eu dei um Ctrl espaço, ele só achou uma função get começando com essa, ele já preencheu automaticamente. Executando. Tudo executou normalmente aqui. Cada função poderia ter uma regra própria, e dependendo da implementação, você até pode colocar retornando um boolean, retornando uma string, tendo uma função que retorna os erros, aí fica a seu critério. Mas o importante é, se uma função tem uma regra lá dentro e ela pode ser executada ou não, ou seja, o que você está mandando fazer pode funcionar ou não funcionar, você tem que avisar de alguma forma. Ou você retorna um verdadeiro ou falso, em algum lugar você pega o erro, ou retorna já uma descrição do erro. De algum jeito você tem que fazer com que a pessoa entenda que aquilo que ela solicitou não funcionou. Certo? Eu espero que com esses dois vídeos sobre classe você tenha entendido como elas funcionam. Como ela pode ser uma estrutura e quando ela pode ser um objeto. Se você ainda tem dúvidas, por favor, reveja os vídeos, pois aqui para frente o entendimento disso é essencial para conseguirmos evoluir. Só vai complicar, não vai ser mais fácil. Codificar comandos soltos em Java é bem simples. O entendimento de seu funcionamento utilizando objetos é que pode ser um pouco mais complicado. Por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado.